A gente vê agora que a Comissão de Relações Exteriores do Senado confirmou que vai enviar uma comitiva de parlamentares aos Estados Unidos. A intenção é que os senadores consigam negociar com os congressistas norte-americanos a possibilidade de diminuir, pelo menos, a taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta aí pelo presidente Donald Trump. Assunto que eu converso agora ao vivo com o advogado e analista político Davi Andrade. Ele já está aqui com a gente, conectado. Seja bem-vindo, primeiramente, com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Tudo bem, Davi? Boa tarde, Felipe. Como vai? Boa tarde a todos. Tudo bem por aqui também. Bom, essa iniciativa, na sua avaliação, tem potencial para trazer frutos, bons frutos? Porque a comitiva, digamos assim, né? Esse pessoal, ele vai para lá em cima do laço ali, entre os dias 29 e 31 de julho, e dia 1º de agosto já começa a vigorar. Então, uma comissão legislativa, ela tem potencial para conseguir avançar com a negociação a partir do momento que o executivo não está conseguindo ainda trazer bons resultados? Ô Felipe, na minha avaliação, que cada um quer tirar um pouquinho, né, de dividendos dessa situação criada pela taxação do governo Donald Trump. Você vê aí, né, o governador de São Paulo já tentou sentar na mesa e protagonizar essa negociação, né? Agora vem esse grupo do Legislativo que vai tentar também sentar na mesa e negociar com o governo americano, quando na verdade a gente sabe que essa negociação, para ser efetiva, tinha que ser os chefes dos executivos, né, Felipe? Presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, deveriam sentar na mesa e discutir os rumos dessa taxação. No meu modo de ver, esses grupos tentam, de alguma maneira, assumir um protagonismo nessa negociação com o governo americano. Caso contrário, se essa negociação não for exitosa, 1º de agosto já começa os produtos brasileiros a serem sobretaxados com essa taxa de 50%, né, Felipe? No meu modo de ver, né, tirados os arroubos de lá e de cá, quem deveria sentar na mesa e negociar efetivamente, porque são os poderes investidos, né, pelas constituições de ambos os países, são os presidentes. Aqui o Lula e o Donald Trump de lá. Mas é como eu disse, né, esse imbróglio já alçou um tamanho tão gigantesco, né, que todos tentam, de alguma maneira, tirar um dividendo político dessa situação, né, Felipe? Pois é. Agora, será que o legislativo norte-americano, né, tem força política lá dentro do sistema deles para conseguir algum tipo de recuo do presidente Donald Trump? Será que Donald Trump vai ouvir ou costuma ouvir o que vem do legislativo deles? Porque, de alguma maneira, os poderes dependem, né? Para conseguir avançar com algumas questões. Então, será que o legislativo deles tem esse poder de influência em cima do presidente americano? Ô Felipe, você viu que recentemente o Congresso americano ficou muito dividido na votação daquele plano tributário de Trump, né, que foi vitorioso no Congresso americano por um voto. Então, assim, as questões postas pelo governo americano no Congresso não tem toda essa retumbância. Eu não vejo o Congresso americano tão dominado pelo Partido Republicano e pelo governo Donald Trump. Eu não acho que é por aí, até porque a iniciativa dessa taxação é do executivo americano, né? Ele que tem a caneta, ele que tem o poder, tanto é assim que não ouviu o Congresso, nem precisaria ouvir para esse fim. A mesma coisa aqui no Brasil. Então, eu não acho que essa delegação de parlamentares, a não ser que alguma coisa mude no Senado de curto prazo, tenha alçada para negociar e para diminuir essa taxa que vai começar dia 1º de agosto. É claro que todas as iniciativas são bem-vindas diante de um problema que é grave e que vai afetar a população como um todo, né, Felipe? Todas as iniciativas são importantes. Agora, quem deveria assumir esse protagonismo e realmente sentar na mesa e negociar é o executivo brasileiro, é o presidente Lula, que tem se mostrado inteiramente afastado disso e vai ficar aqui bombardeando o governo Trump com essa narrativa de invasão de competências, né, de invadir aqui os poderes aqui brasileiros, né, tem esse discurso repetitivo, mas, efetivamente, o que resolveria o problema, pelo menos conduziria esse assunto de uma forma melhor, seria, de fato,
o executivo brasileiro, o chefe do executivo brasileiro, o presidente da República, sentar com o presidente americano e negociar essa questão. Bom, e por falar em executivo, né, o presidente Lula ele tem subido o tom aí, hoje mesmo ele já deu algumas declarações um pouco mais contundentes, digamos assim, tem aí um pronunciamento oficial para ser realizado em breve, em que ele deve trazer algumas questões, enfim. Por outro lado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro, ele tem buscado aí conduzir as negociações de uma maneira um pouco mais diplomática, buscando diálogo. Enfim, da maneira como tem sido conduzida toda essa situação, você acha que há espaço para a gente conseguir avançar nas nossas demandas, diminuir pelo menos esse tarifaço? O governo brasileiro ele tem conduzido essa situação de uma maneira dentro, digamos assim, positiva, dentro do esperado? Olha, Felipe, eu acho que não, sinceramente acho que não, porque até aqui o governo brasileiro quer apostar, quer dobrar a aposta, né? Tanto que recentemente regulou a lei da reciprocidade, ameaçando sobretaxar na mesma proporção os produtos americanos que entram no território brasileiro. Dobrar a aposta, no meu modo de ver, é o pior dos cenários, né? O governo brasileiro tem que sentar e negociar, mesmo porque nós não temos tanta força assim no comércio exterior para apostar contra o governo americano. Nós não somos uma grande potência assim capaz de alguma maneira, criar um embaraço para a economia americana. Então, nós temos que sentar e negociar, dobrar a aposta, no meu modo de ver, é o pior dos cenários. E é, infelizmente, isso que o governo brasileiro tem acenado, né? Nós devemos lembrar também, Felipe, que a motivação desse tarifaço, embora tenha um contexto político, né, naquela carta enviada pelo governo americano ao governo brasileiro, tem um elemento de disputa territorial, de disputa de política, de geopolítica ali com os BRICS. Nós temos que lembrar que todo esse cenário de sobretaxação veio após as declarações do presidente Lula em razão da reunião feita com os demais países componentes do BRICS, em relação, inclusive, àquela proposta de dedolarização, quer dizer, retirar o dólar como moeda do comércio internacional entre os países que se unem no BRICS, o que é gravíssimo para a economia americana. Então, inobstante o contexto político, né, as ressalvas que o presidente Donald Trump sempre faz em relação à questão judicial brasileira, né, a questão do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão das big techs, como foram enfrentadas aqui, essa questão como foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal, mas, principalmente, a motivação aí é o BRICS. E o governo brasileiro se alinhou fortemente a essas propostas do BRICS de modificar a moeda, de criar uma moeda alternativa ao dólar no comércio internacional entre os países. Então, o Brasil foi criando uma narrativa que, de alguma maneira, influenciou fortemente o decreto, as deliberações do governo Donald Trump em relação a essa taxação contra o Brasil. Enquanto o Brasil não se afastar disso e não criar um cenário de dar um passo atrás para permitir a negociação e resolver reciprocidade em relação ao governo americano, eu acho muito difícil que essa taxação não se confirme, viu, Felipe? Muito bem, Davi, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação de perto. Como eu disse, hoje tem pronunciamento também do presidente Lula, a gente vai ficar de olho aqui para trazer todas as repercussões para a nossa audiência. Eu quero agradecer a sua participação com a gente, desejar uma ótima noite. Em breve a gente volta a conversar aqui no canal, com certeza. Perfeito, Felipe, um abraço a todos. Valeu.